Fala rapaziada, saudações vascaínas, enfim vencemos, né? Chegamos mais uma vez perto dos 4 primeiros colocados da segunda divisão do Campeonato Brasileiro e a gente espera que agora o Vasco consiga entrar, né, dentro do G4 e de lá não sair até o final da Série B. Mais uma vez um jogo que também foi marcado por arbitragem, quase que o senhor Pedro Voaden atrapalhou a partida, mais um lance com todo respeito ao árbitro bizonho. É impressionante o que acontece nos jogos do Vasco, é um absurdo, já não bastava o jogo de quarta-feira, mais uma vez a arbitragem quase que prejudica a partida. Se realmente o Vasco não consegue fazer esse gol aí no início da partida, no início do jogo, o Vasco iria sair com um resultado negativo e poderia sim colocar a culpa nas costas da arbitragem. A gente vai falar sobre isso, mostrar o que aconteceu para vocês, que é realmente muito entristecedor o que acontece dentro da arbitragem se tratando de Vasco da Gama e falar também sobre esse jogo importantíssimo. Vamos lá, né, rapaziada? Mas antes, deixa aí o seu comentário se você tá feliz aí com essa vitória e você realmente acredita que o Lisca vai conseguir levar o Vasco à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar sobre essa partida. O Vasco com essa vitória chegou aí em 7º lugar, estava em 11º antes do jogo e agora está em 7º lugar com 26 pontos, né, apenas a 2 pontos do G4, no caso do Avaí, que puxa ali na 4ª colocação. Tá também a 2 pontos do Goiás, que é o 3º colocado, e a 5 do Coritiba e Náutico, os dois times que lutam ali pela liderança da Série B. Então realmente o Vasco consegue se aproximar mais uma vez desse pelotão de frente. E a gente espera, como eu falei no início do vídeo, que consiga de vez chegar e de lá não sair mais. Tem 2 jogos ainda que faltam para terminar essa rodada: Londrina e CRB e Botafogo e Ponte Preta. 2 jogos que podem sim acabar atrapalhando o Vasco nessa caminhada para o G4. Então a gente tem que torcer para que os adversários que estão nessa luta direta com o Gigante da Colina possam perder e facilitar aí o acesso do Vasco à primeira divisão. Mas se tratando do jogo, foi um jogo que realmente não tem como a gente fazer uma análise mais profunda. Um jogo que infelizmente foi marcado muito mais por paralisação, por chuva, por lama, por poça, por diversos outros motivos e não um futebol bonito, um futebol jogado. A gente não viu realmente o Vasco jogando bola hoje, o Vasco colocando a bola no chão, trocando passes, foi só chutão pra frente, bola no pivô do Cano, correria pro Léo Jabá, correria pro Morato, porque não tinha outra alternativa senão essa. Um campo muito ruim por causa da chuva, uma drenagem que não funcionou, lamas, poças ao longo do campo, né? E de fato isso atrapalha qualquer time. E ainda mais se tratando do Vasco, um time que não tem qualidade nenhuma, com um campo bom e realmente com o campo em condições horrorosas, fica muito difícil de ter um bom jogo. O Vasco deu sorte sim de fazer um gol no início da partida, começou o jogo realmente muito bem, pressionando, atacando, algo que já seria esperado, porque o Vasco deseja sim fazer nesses 4 próximos jogos 12 pontos, já conseguiu 3 na primeira partida, ainda tem adversários mais fracos para enfrentar, como Vila Nova, Londrina e Remo. Então busca fazer pontos, conseguir quem sabe até 4 vitórias consecutivas para entrar enfim no G4 da competição. Inclusive próximo jogo é em São Januário contra o Vila Nova. É a grande chance do Vasco enfim conseguir chegar no G4 da competição. E hoje já foi o primeiro passo dado. Ainda bem que conseguiu, volto a repetir, fazer esse gol no início da partida, um gol que foi fundamental, um gol que foi importante, gol inclusive do próprio Sarrafiore. O Marquinhos Gabriel não jogou, ele acabou sendo barrado dessa partida, né? O Sarrafiore entrou e entrou muito bem, marcando o gol, dando uma movimentação maior ao meio-campo do Vasco. Infelizmente, a gente não viu mais a fundo essa movimentação, volto a repetir, por causa das condições do gramado, que estavam muito ruins. Com um gramado melhor, a qualidade que o Sarrafiore, mesmo que seja pouca, vai acabar se sobressaindo mais. Ele tem mais qualidade, tem mais futebol, pelo menos foi o que pareceu nessa partida, do que o próprio Marquinhos Gabriel, e parece que realmente vai ser mais útil que ele durante esse restante de temporada. E com relação aí ao árbitro, antes de a gente seguir falando sobre essa partida, aos 15 minutos do jogo, né, teve uma entrada do Wallace, ex-jogador do Flamengo, no Juninho. Mais uma partida também, abrindo parênteses, excelente do Juninho. Um jogador que realmente está evoluindo demais nas mãos do Lisca e parece que vai ser uma peça importante para o Vasco nesse restante de temporada. E o Wallace chegou com as travas da chuteira na canela do Juninho.
Tá passando aí a foto para vocês, um lance que aconteceu exatamente aos 14 minutos, onde o Vasco já estava ganhando pelo placar de 1-0. O Wallace não visou em nenhum momento a bola, somente a canela, a perna do jogador, e cada imagem que troca fica pior o lance. O lance consegue piorar de tão ruim que foi a entrada do atleta, e mesmo assim o Voaden do lado do lance deu cartão amarelo para o Wallace. É um absurdo o que acontece, realmente é vergonhoso, é entristecedor. São todos os adjetivos possíveis que eu poderia usar aqui para falar sobre mais uma arbitragem ruim. E a CBF já errou em escalar o Voaden para essa partida, né? Que o Voaden tem um histórico muito desfavorável, muito negativo quando está no comando do apito das partidas do Vasco, e conseguiu mais uma vez né, dar ali a César, como é o ditado, né? Conseguiu realmente comprovar esse histórico ruim que ele tem quando está à frente do apito nos jogos do Vasco da Gama. Conseguiu quase atrapalhar, ainda bem que o Vasco conseguiu segurar esse resultado até o final da partida, esse 1-0, acabou não sendo prejudicado, porque a arbitragem fez de tudo com o Voaden no comando ali, apitando a partida, né, para realmente o Vasco sair com esse resultado negativo. Então a gente espera que o Voaden não volte a repetir, não repita apitar as partidas do Vasco, além do Voaden, o Daronco e todos esses árbitros que já prejudicaram o Gigante da Colina nessa temporada e em outras. Então o Vasco deve tomar sim uma atitude mais rígida de ir à CBF, de ir em algum tribunal desportivo e não deixar mais isso acontecer, porque o torcedor vascaíno está ficando cansado já disso que acontece com relação à arbitragem e Vasco. Não dá mais, não tem mais condições de nós, torcedores vascaínos, aceitarmos isso que acontece com o nosso clube. E fora isso, né, realmente uma partida que foi marcada por paralisação. O Voaden até demorou para iniciar essa paralisação, que ficou quase 1 hora devido a um tempo muito ruim, poças, volta a repetir, lama ali durante o campo, né, no meio do campo da partida, que acabou prejudicando demais as condições de jogo. Não tinham condições, né, nenhuma de realmente fazer a bola rolar e ter um jogo de qualidade. E com a volta a mesma coisa aconteceu. A chuva acabou apertando novamente, mas como já estava no final da partida, o Voaden acabou segurando e seguiu com ela até o final. E o Vasco, como já estava com resultado positivo, abdicou totalmente de jogar, não foi o ataque do Vitória, não tinha também nenhum sentido subir a linha, tentar fazer mais um gol com o gramado, né, nessa qualidade. Iria ser muito difícil se o Vitória conseguisse um empate. O Vasco conseguir novamente o gol da vitória, né, partir para cima e conseguir o gol por causa dessas condições que tinham. Então não tem como a gente fazer uma análise mais profunda dessa partida, porque realmente foi um jogo doido, foi um jogo louco demais, um jogo com gramado ruim, um jogo que não teve técnica, não teve tática, foi muito mais um jogo de força, um jogo de garra, um jogo de bola pro alto, bola na área, velocidade, porque não tinha outra forma de jogar senão essa. Mas o que importa é realmente a vitória, o que importa são os 3 pontos, o que importa é a gente sair hoje de Salvador da 7ª colocação, a 2 pontos do G4, ter aí uma sequência agora de jogos boa demais. A gente pega o Vila Nova em São Januário na terça, se eu não me engano na sexta tem o Remo e depois o Londrina. 3 times que estão ali na parte de baixo da tabela e 3 times que o Vasco tem a obrigação também de vencer. Então, finalmente, 3 pontos. O Cano, na próxima partida, não joga. Levou o 3º cartão amarelo. Então, é mais uma oportunidade também do Lisca mesclar essa equipe, mexer, quem sabe colocar o Daniel Amorim, jogar sem o centroavante fixo, jogar com o Léo Jabá, com o Morato na frente, fazendo uma linha de 3 com o Morato de centroavante. Posição essa que ele já jogou, inclusive, durante a sua carreira. Ele tem condições para fazer essa função. Já fez, inclusive, no próprio Bragantino, na Série B do ano retrasado. Então, a gente espera que o Vasco consiga ir bem. A gente espera que, enfim, o Vasco chegue no G4, que é a obrigação. O Vasco nunca poderia chegar na 17ª, que é a próxima rodada, sem jamais ter entrado no G4 da Série B. Vai ser uma tarefa difícil para o Lisca? Sem dúvida. Temos apenas aí 2 dias, aliás, 1 dia de treinamento. Vasco retorna hoje, amanhã provavelmente não vai treinar, que não tem condições disso acontecer, ainda mais depois de um jogo pesado, ruim como foi o de hoje. Na segunda, treinam no CT do Moacir Barbosa, que agora é o nome do antigo CT do Almirante, e já na terça enfrentam aí a equipe do Vila Nova em São Januário, e no final de semana, na sexta, fora de casa novamente, acredito que contra o Remo, se eu não estou errando aqui na posição, né, dos jogos. O que importa é a vitória, enfim, são os 3 pontos. 3 pontos aí na tabela, 3 pontos que aproximam o Vasco do G4, e a gente espera que esse fôlego aí realmente ajude e agora nos coloque de vez entre os 4 primeiros colocados. O torcedor vascaíno só pede isso, é acesso.
Pede também reforço, que até o momento não chegou. A gente espera que nessa semana a diretoria venha se movimentar, venha contratar, que é essencial contratar para que o Vasco suba para a Série B. Mais uma vez, apesar do campo estar sendo ruim, não ter condições de ter um gramado de excelência, de ter um jogo jogado, mas a gente vê que o Vasco precisa de reforços. É nítido que o Vasco não tem recursos humanos, não tem mão de obra humana para ter um jogo de qualidade, para conseguir implementar um jogo bom. O Lisca conseguir mudar alguma coisa daí, com esse atual elenco, vai ficar muito difícil. Então a gente pede para o senhor Alexandre Pássaro, o senhor Jorge Salgado, que se mexam, vão ao mercado, contratem, tragam jogadores. O torcedor vascaíno pede apenas isso, um acesso à Série A, que é a obrigação da diretoria colocar o Gigante da Colina de volta ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Porém, vamos comemorar, né? Hoje não é dia de criticar, hoje não é dia de reclamar, hoje é dia de comemorar esses 3 pontos e esperar que realmente tenhamos agora um jogo de qualidade nessa terça. Vejamos o Lisca com um jogo bom, com um esquema bom e fazendo o Vasco novamente conseguir a vitória e agora embalar. 2, 3 vitórias, 4 vitórias, 5 vitórias seguidas, porque realmente o Vasco, caso traga alguns jogadores bons, consiga ter um bom esquema com o Lisca à frente, vai conseguir sem dúvida nenhuma o acesso à Série A. Preocupa demais, mas a gente tem que acreditar até o final. E realmente hoje a vitória valeu muito a pena, ainda mais com as condições de jogo que tinham no Barradão. Mas esse foi o vídeo, é claro. Se você quer saber mais, corre aqui amanhã no canal, 11 horas. A gente vai colocar um novo vídeo aqui, trazendo uma análise mais profunda, falando sobre a entrevista coletiva, as últimas notícias do Vasco e muitas outras novidades. A gente pede aqui à CBF que, pelo amor de Deus, para de fazer isso com o Vasco. O torcedor vascaíno não aguenta mais tudo isso que acontece com o nosso clube. Mas vamos que vamos esperar que as coisas possam mudar, que as coisas possam melhorar. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, né? Amanhã volto a repetir, 11 horas, a gente está aqui. Vitória do Vasco, tarde aí noite de sábado mais tranquila e a gente começa esse domingo também mais tranquilo, sabendo que o Vasco está a 2 pontos apenas do G4 da Série B. Vamos que vamos! Vasco não era para estar nessa posição, mas faz parte. Agora é esperar que as coisas possam voltar ao normal. Grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas!